E aí, namastê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou começar a falar sobre os nossos condicionamentos. Na verdade, isso é um assunto muito complexo. Se eu ficasse dias aqui falando sobre isso, talvez eu não conseguisse esgotar esse assunto. Mas eu vou começar a falar sobre alguns aspectos dos condicionamentos para que a gente comece a pensar um pouco a respeito disso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os nossos samskaras, né? O que é um samskara? Samskara é uma espécie de uma impressão mental. O nome samskara, ele pode ser separado em duas partes, né? Sam é uma somatória, né? Uma totalização. Daí que vem, né, em inglês, sum, né, de soma, em português é soma, né? Sum. Então é como se fosse uma totalidade. E kur, né, cara, vem de kur, que é o verbo fazer, né? Então, samskara tem a mesma raiz de sânscrito, né? Samskrta, né? Que quer dizer feito na totalidade, bem feito, alguma coisa do tipo, né? Samskara já tem assim o sentido de que ele vai estar em tudo que eu faço, mais ou menos isso, né? Que quer dizer. E aqui para o português a gente traduz como uma impressão mental e que vai ficar na nossa mente muito na parte consciente da mente, mas a maior parte no lado inconsciente da mente. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que é registrado pela nossa consciência, acaba se transformando numa impressão mental, né, na nossa mente. É um samskara. Tem um filósofo ocidental, que eu não lembro se é o Descartes, que falava a mesma coisa. Ele falava que tudo que acontece na nossa mente, né, só que ele falava da memória, né, ele falava que a memória é como se fosse um carimbo mental. Na época, a ciência ela não era tão avançada como hoje, né, então eles pensavam dessa forma, né, que isso era como se fosse um carimbo que ficasse na nossa mente. Então, essa é a ideia do samskara. E qual que é a grande questão? É que ele vai influenciar em tudo que a gente faz. Por isso que esse nome, né, faz tanto sentido, samskara, porque ele influencia na ação, né, em kar, né, de tudo que a gente vai fazer, do sam, né? Então, tudo que a gente fizer vai trazer junto o samskara. A partir do momento que eu tenho esse registro mental, eu não consigo mais me livrar dele. Então, todas as minhas ações futuras, elas vão carregar o peso do samskara. Então imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo. Quando eu vou aprender um idioma, então, por exemplo, meu primeiro idioma, o idioma mãe, né, minha língua materna, é o português. Então, quando eu vou aprender um outro idioma, por exemplo, o inglês, eu fico com um sotaque. E esse sotaque é porque eu sei o português. Então, o português, né, que ele faz parte da minha experiência, ele acabou ficando como se fosse ele ficou impregnado na minha mente, né? Então ele ficou como se fosse uma marca, né? Um selo mental. E aí quando eu vou aprender uma outra língua, essa outra língua ela fica meio que presa ao português. Por isso que é difícil a gente se livrar do sotaque. Eu dou esse exemplo do sotaque para eu mostrar justamente isso. Qual é a dificuldade que a gente tem de se livrar do samskara? Porque não é fácil. Eu posso pensar assim, mas é fácil, né? Eu pego e esqueço aquilo ou eu trabalho em cima daquilo, ressignifico, mas não é fácil. Então, um brasileiro, vou aprender inglês, eu vou carregar aquele sotaque para o resto da minha vida. Meu avô, por exemplo, ele viveu 95 anos, dos quais 27, 28 ele viveu no país de origem dele, que era a Lituânia, e os outros quase 70 anos ele viveu no Brasil. E o sotaque dele era muito forte, ou seja, ele viveu praticamente menos de um terço da vida dele na Lituânia, um quarto da vida dele, os outros 3/4 aqui no Brasil, e mesmo assim ele não conseguia se livrar daquele sotaque da língua materna. É muito difícil. E qualquer outra língua que eu for aprender, eu vou carregar sempre, né, o sotaque do português e o sotaque das outras línguas que eu for aprendendo. Né? Então o samskara ele vai se impregnando e vai interferindo nas minhas experiências futuras. Eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu seja uma criança, né? Eu estou saindo da casa dos meus pais. Então, estou lá com os primeiros contatos, né? Com uma escolinha, com coleguinhas e tudo mais. Então, não tenho muita experiência de socialização. Aí vamos supor que eu chego perto de uma criança, vou tentar interagir com ela e essa criança ela não dá muita bola, tal, acaba saindo fora.
Aí eu procuro uma segunda criança, essa criança também não gosta muito de mim, eu percebo que ela não gostou e ela sai fora. Aí eu vou num grupinho de 3, 4 crianças, as 3 ou 4 também não interagem muito. Eu vou ficar guardando as impressões mentais dessas experiências. Então, no futuro, né, durante a minha vida inteira praticamente, eu vou sempre achar que as pessoas não gostam de mim. E aí quando eu tiver que ir para uma festa ou para um lugar onde eu não conheço muito bem as pessoas, eu vou ter aquele sanskara daquela experiência que não deu certo. E aí eu vou falar, puxa, as pessoas, como é que vai ser, né? Quando eu for tentar interagir com a pessoa não vai querer interagir comigo porque eu não sou uma pessoa agradável para se interagir. E isso vai se transformar no que a gente chama de profecia autorrealizável. Porque assim, se eu acho que as pessoas não gostam de mim, eu já vou chegar meio tímido, já vou chegar meio quieto, meio chato, sabe? Então realmente as pessoas não vão gostar de mim por causa disso, desse meu jeito de chegar, né? Por outro lado, se eu for uma criança que nos primeiros anos da escolinha, né? Eu chego num coleguinha, ele gosta muito de mim, a gente começa a brincar. Aí eu chego num outro coleguinha, ele gosta de mim. Aí eu chego num grupo de colegas e começa a fazer sucesso. Isso vai trazer um sanskara diferente. Vai falar assim, puxa, as pessoas gostam de mim, gostam de interagir comigo. Então, durante a minha vida inteira, né, quando eu for tentar interagir com as pessoas, eu vou ter autoconfiança. Eu vou falar, nossa, as pessoas gostam de mim. Então, se eu chego num lugar onde eu não conheço ninguém, eu tenho quase que certeza, né, de que eu vou fazer sucesso. Então, eu já chego confiante, eu já chego brincando, falando né, com uma voz com mais postura. E isso faz com que as pessoas gostem de mim. Então, essa é a questão da profecia autorrealizável, né? Aquilo que eu penso, né, se transforma em realidade porque eu ajo para que aquilo se transforme em realidade, né? Então, o sanskara, ele acaba determinando as nossas experiências, ele acaba limitando as nossas experiências. Toda determinação é uma limitação. Então imagina o seguinte, se eu não tivesse, desculpa a minha cachorra, se eu não tivesse sanskara nenhum, né? Então se a minha consciência fosse livre de qualquer tipo de impressão mental, as minhas experiências elas seriam totalmente livres. Então qualquer coisa que eu fosse experimentar no mundo seria como se fosse uma primeira experiência e eu me daria o direito de experimentar da forma que fosse, como eu tivesse vontade de que aquela experiência acontecesse. Mas o sanskara ele vai me trazendo kleshas, né? Então ele vai me trazendo medo, vai me trazendo apego, vai me trazendo aversão, ele vai me trazendo, né, impressões de experiências anteriores e isso vai diminuindo o meu leque de possibilidades. Porque quando eu for ter uma experiência nova, eu estou limitado por aquelas impressões mentais. Então, nesse caso, né, das duas crianças, uma criança que faz sucesso e outra criança que não faz sucesso, a criança que não faz sucesso, ela teve muitas experiências negativas. E isso diminui muito o leque dela de experimentar coisas novas. Ela não se arrisca, porque ela fala, puxa, eu não vou fazer sucesso. Então, ela tem uma crença autolimitante, né? Ela se limita, ela fala assim, puxa, como eu não vou fazer sucesso, eu vou chegar meio devagar, eu vou chegar falando pouco, para nem ser notado por essas pessoas, porque eu tenho medo da rejeição. Então, antes de ser rejeitado, eu rejeito as pessoas ou eu já me rejeito, me auto-rejeito, eu já chego rejeitado, né? A outra criança, né, que teve boas experiências, que foi aceita e que faz muito sucesso, ela vai chegar limitada também, mas ela vai chegar com limites menores. Ela vai chegar com um leque maior de possibilidades. Então ela vai conseguir arriscar mais, ela vai conseguir brincar mais, ela vai conseguir extrapolar mais as coisas, né? Ela vai conseguir testar mais quais são os limites dela. Então, mas é sempre importante a gente saber que o sanskara, né, como ele é uma impressão mental, ele vai ficar guardado na nossa mente, principalmente na nossa mente subconsciente, e ele vai determinar as nossas experiências futuras. Tanto aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente percebe, quanto aquilo que a gente faz. Então, se eu percebo que o mundo ele é ameaçador, eu vou fazer coisas para me proteger daquele mundo, né? Então, a minha percepção do mundo vai interferir nas minhas ações do mundo. E essas novas experiências, né, elas vão ser novos sanskaras. E esses sanskaras eles vão se acumulando e vão se interligando, vão se interconectando e vão criando uma grande rede de impressões mentais que podem piorar, vamos dizer assim, as minhas limitações, né, os meus medos, os meus kleshas, né? E aí como que a gente lida com esse sanskara?
Bom, eu sempre falo aqui sobre meditação, né? E eu vou hoje falar sobre isso, né? Vou dar como exemplo a meditação como uma forma de eu me libertar do samskara. Porque a meditação, eu não canso de dizer, é um exercício mental. É como se fosse uma musculação do cérebro. Mas hoje eu vou fazer uma outra analogia. Imagina uma casa. Então você mora, né, na sua casa, você traz para dentro de casa roupas, comidas, né, coisas para você viver. E tudo isso gera resíduos, né? Então você come e isso gera um lixo, gera embalagem, resto de comida e tudo mais. Você coloca num recipiente lá que é o lixo e de tempos em tempos você joga esse lixo fora. E as coisas que você usa, os objetos que você usa na casa, você não deixa espalhado pela casa, você devolve para o lugar onde eles estavam. Então, por exemplo, eu uso uma louça, aí eu lavo a louça e guardo a louça, para que eu possa usar novamente. Então, quando a minha casa está organizada, ela é fácil de ser usada, eu consigo usar mais a casa. Quando a casa está bagunçada, então vamos supor que eu não jogo o lixo fora, né? Então eu começo a acumular aquele monte de lixo, aí aquele lixo vai criar, criar insetos, vai trazer doenças, aí eu vou usando, por exemplo, comidas e tudo mais. A minha cachorra quer se comunicar aqui com a gente. Peraí. Ela tá enorme, gente. Olha o tamanho dela. Para quem lembra dela, quando chegou aqui em casa, ela era um bebezinho, ela já está com 17 quilos. Bom, então a nossa casa, se a gente não organizar direito, a gente não consegue mais usar a casa, né? Pera aí, amor, só um minutinho, tá? A gente não consegue usar a casa, então os objetos vão ficar fora de lugar. Então, quando eu quiser usar um objeto, eu não vou conseguir achar aquele objeto, porque eu usei, não devolvi ele para o lugar ao qual ele pertencia, e aí quando eu quiser usar de novo, ou quando uma outra pessoa da casa quiser usar de novo, ela não vai achar aquele objeto. Ou se eu não lavei a louça, né? Eu tenho um copo lá que está sujo, como é que eu vou usar aquele copo de novo? O lixo, então tudo isso vai fazer com que eu use menos a casa, né? Então a casa, ao invés de ser um lugar apropriado, né, para eu estar, para eu usar, para me servir, ela vai ser um lugar de opressão. A nossa mente é a mesma coisa. Se a gente não faz uma limpeza de tempos em tempos, a gente começa a ficar com lixo mental, né? Então a gente começa a ter pensamentos que são autolimitantes, pensar coisas assim que vão trazer sentimentos negativos, etc. E os pensamentos eles vão começar a ficar meio bagunçados na nossa cabeça e a nossa cabeça, em vez de servir como um lugar de conforto para a gente, um lugar que nos sirva, ela vai ser um lugar de opressão. Então, durante a meditação, a gente tem a oportunidade de fazer essa arrumação. Então, a gente vai fazer uma limpeza, né, em que a gente vai jogar fora esses pensamentos que não servem para nada, mágoas de coisas que já aconteceram no passado e que não vão voltar, de pessoas até que já morreram, que não fazem mais parte da nossa vida, crenças limitantes que, sabe, a gente tem que analisar se elas ainda servem ou não, se um dia elas serviram ou não, né? Então a gente joga fora esses pensamentos que não fazem mais sentido para a gente e reorganiza a nossa mente. Então a meditação ela serve para isso. E esse é um processo que não vai acontecer de uma hora para outra. Então não é porque eu fiz meditação um dia que a minha mente vai ficar mais organizada. A meditação ela é uma prática diária no sentido assim de que mesmo que eu não medite todos os dias eu vou tentar organizar a minha cabeça nesse sentido assim de jogar fora aquilo que não presta e aquilo que presta eu vou organizar dentro da minha mente. Mas no momento em que eu estou meditando, essa organização ela vai ser muito mais poderosa, né? E eu posso meditar, sei lá, uma vez por semana, uma vez por dia. Então vou ter essa oportunidade de reorganizar minha mente. E quando a gente medita, a gente percebe, logo que a gente sai da meditação, que teve essa reorganização mental. A vida fica melhor, a percepção da vida muda, né? O mundo fica diferente. A gente fala, nossa, tá tudo diferente do que estava antes de eu meditar. Não porque o mundo mudou, mas porque a nossa mente mudou, né? Ela está mais organizada, está mais limpa, né? A gente conseguiu organizar melhor. O yoga, desde a época do Hatha Yoga, né? Estou falando de milhares de anos atrás, ele trabalha com a ideia de kriyas, né? Kriyas são purificações, limpezas, né? Então existem vários tipos de kriya. Eu tenho kriyas, por exemplo, para limpar as narinas, para limpar o esôfago, tenho kriyas para limpar o reto, o intestino,
o corpo, a língua, os olhos. E também a meditação, na minha forma de ver, ela é um grande cria mental. Então é um momento em que eu vou fazer uma grande purificação, uma grande limpeza, né? Então eu vou jogar fora aquilo que não presta e aquilo que presta, aquilo que serve para mim, eu vou organizar. Como se fosse uma casa mesmo, né? E além disso, né, não é uma tarefa fácil, porque assim, como eu disse, o samskara, ele está muito guardado no nosso subconsciente. É muito difícil a gente acessar o nosso subconsciente. Por isso que ele é subconsciente, porque ele não está à mostra. E ele não está à mostra por mecanismos de defesa, né? A nossa mente, ela guarda aquilo, né, como algo que a gente não entra em contato, para nos defender. Então, existem formas da gente acessar o nosso subconsciente. A gente pode acessar através da análise dos nossos sonhos, através de processos de psicanálise e a meditação também. Então, a meditação é um processo que tem que ser um processo de paciência, né? Exige muita paciência e exige uma disposição de autoconhecimento. Tanto que isso isso está dentro dos yamas e niyamas do Yoga Sutra, né? O autoconhecimento é algo fundamental para a gente desenvolver a meditação e chegar no samadhi, porque eu tenho que ter essa disposição de conhecer aquilo que está escondido dentro da minha cabeça. Tem muita coisa escondida, muita sombra, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre sombra, né? Então eu tenho um comportamento que aparece, né? Que todo mundo vê, que eu vejo também, e tem um lado meu que as pessoas não veem e que eu também não vejo. E eu tenho que começar a prestar um pouco mais de atenção, tentar entender como que esse lado funciona. Por que eu tenho determinados medos, por que eu tenho determinados apegos, por que eu tenho determinadas aversões, etc. Né? Por que eu tenho determinados comportamentos. Na verdade, a forma como eu ajo é um sintoma daquilo que está escondido dentro do meu subconsciente. Então, é importantíssimo a gente fazer esse cria, né, essa purificação, essa limpeza periódica, né, que é a meditação, para que a gente possa, não sei se livrar do samskara, né, porque o samskara ele é uma impressão muito forte, talvez a gente não consiga se livrar dele, mas a gente pode ressignificar. Ou seja, no caso daquela criança que não teve muito sucesso com os coleguinhas, quando ela tinha 4, 5 anos de idade, a pessoa, quando adulta, ela pode pensar sobre isso, né? Poxa vida, eu não tive sucesso naquela ocasião, com aquelas crianças, 3, 4, 5 crianças. Mas aquele dia, né, ou aquela semana, com 3 ou 4, 5 crianças, vão determinar o resto da minha vida, né? Por que eu não tive sucesso naquela semana? Hoje eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa mais preparada, que evoluiu, que tem mais experiências, né? Então eu posso ser uma pessoa mais interessante do que aquela criança era para aqueles coleguinhas, né? Por que não? Então assim, eu vou talvez não eliminar o samskara, mas eu vou ressignificar o samskara. E aí eu vou me permitir ter outras experiências. Então, ao invés de ter crenças que vão me limitar, eu vou tentar ampliar os meus horizontes. Para isso que serve a meditação também, né? Para eu tirar os meus condicionamentos e destruir, desconstruir coisas que estão muito arraigadas, né? Eu sempre falo que a nossa vida é um grande processo de desconstrução. Então a gente leva, sei lá, 5, 6 anos da nossa vida, né, na nossa primeira infância, em que muita coisa é construída, então os nossos pais, a nossa religião, a sociedade, as leis, a escola, né, eles vão jogar uma tonelada de construções aqui para nós e a gente não pode esquecer que tudo isso que foi construído é um muro que nos isola do mundo, né? Nos isola das outras pessoas, nos isola das experiências. Então, a gente vai passar 5 ou 6 anos recebendo todas essas construções e os outros, sei lá, 90 anos, a gente vai passar desconstruindo tudo isso. Então, o nosso esforço é no sentido de desconstruir, de descondicionar, para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente coloque abaixo esses muros, né, e a gente consiga ter, em vez de muros, a gente consiga ter pontes, né, que nos liguem às outras pessoas e que nos conectem às experiências. Acho que é isso que eu queria falar hoje. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. E até o próximo. Obrigado por acompanhar. Até o próximo. Namastê.